acho que toda mulher, enquanto mãe, né, e toda mãe enquanto mulher, precisa encontrar algo como se fosse um lugar seguro, um porto seguro dentro de si. Uma coisa externa que remeta a quem ela é de fato, em essência. Olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito caro pra mim, que é extremamente costurado com a minha pessoa, que é sobre vida de estudos, né? Sobre estudar, sobre ler, sobre aprender de um modo geral. A gente sabe muito bem que quando os filhos chegam, muitas coisas mudam. O nosso tempo, que antes era nosso, agora é nosso e dele, ou deles. A gente não tem mais o tempo livre que tinha, a gente não tem mais a disponibilidade de fazer arranjos na rotina e de colocar algo na agenda às 14 horas e ter certeza que aquele tempo ali vai estar livre, vai estar disponível. Mas eu, pelo menos, sempre tive essa necessidade, esse desejo de ter uma vida de estudos, né? Falando bem brevemente, assim, sobre como se deu pra mim, eu sempre fui uma criança muito estudiosa. Aquela criancinha nerdzinha, sabe? A que tirava boas notas, só que eu não era aquele nerd caricato, eu era bem comunicativa até, conversava bastante, tudo. Sempre gostei muito de estudar as coisas da escola. Lembro que às vezes achava uns livros jogados assim, lá na minha casa, lá, os livros dos meus primos, às vezes pegava e começava a ler. Lembro que quando eu tinha uns 8 anos, tinha uma apostila, não sei como foi parar na minha casa aquilo, mas era uma apostila de pré-vestibular, né? Eu, com 8 anos, comecei a ler as coisas ali de eletromagnética, dinâmica, eu achei o máximo. Não entendia nada, né? Eu era uma criança, mas eu achava super legal. E por volta de 8, 9 anos, eu comecei a ler literatura. Agradeço imensamente a minha mãe, que é uma leitora assídua. Ela lê muito, muito, e aquilo, de fato, me despertou uma curiosidade. Peguei meu primeiro livro pra ler. Meu primeiro livro grande, sabe? Um livro que tinha, sei lá, 100 e poucas, 200 páginas. E eu li, foi maravilhoso. E dali pra frente, eu li muita literatura. Eu lembro que eu estudei por alguns anos num colégio que era do lado de uma universidade. E dentro dessa universidade tinha uma biblioteca maior, assim, melhor que a do colégio. E eu ia pra lá, e eu pegava os livros. Aí eu lembro que com uns 13 anos, mais ou menos, eu encontrei uma coleção do Freud, vários livros do Freud, eu comecei a ler com 13 anos, toda a bibliografia disponível ali na biblioteca do Freud, né? Sobre sonhos, sobre o complexo de Édipo, sobre topografia da psique. Enfim, gente, e dali pra frente, a minha vida, a minha adolescência, a minha juventude, até casar, foi uma vida de muito estudo. Um dado momento ali, eu comecei a fazer aula. Conheci o professor Olavo de Carvalho por um professor que falava mal dele. Eu fiquei tão curiosa que fui ver. E aí, acabou, né? Quem vai ouvir falar mal do Olavo e vai procurar, cuidado, muito cuidado. Comecei a assistir os vídeos dele, depois comecei a fazer as aulas dele, enfim. Tive uma juventude, assim, uma formação intelectual muito gostosa e muito sadia, porque, bom, quando você estuda, quando você é jovem, né, e você estuda sem muito compromisso, você estuda o que você quer, quando você quer, quanto tempo você quer. E depois de um tempo estudando, a gente começa a perceber que o estudo, ele causa na gente um prazer, uma satisfação muito grande. E eu acabei realmente encontrando essa satisfação e era meu hobby, assim, era a coisa que eu gostava de fazer. Estou contando brevemente aqui essa história só pra dar um contexto, né? Só pra contextualizar. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu passei por um período muito complicado, com muitos problemas de saúde. E eu consegui estudar muito pouco, assim, né? A única coisa que eu consegui fazer naquela época foi algumas aulas, estudar algumas coisas específicas ali, da gravidez, do parto, né? De cuidados com a criança. E uma outra coisa, bem pouco, assim, além disso. Foi um período realmente muito complicado pra mim, nessa questão de vida de estudos, né? E ali eu senti o primeiro baque da maternidade, assim, né? O meu filho nem tinha chegado, mas uma parte tão significativa da minha vida, uma parte tão importante pra mim, eu estava abrindo mão. E aí, ele nasceu, 5 meses depois eu tava grávida de novo,
Então, e ele precisou fazer vários tratamentos de saúde, então os primeiros meses foram muito conturbados, eu viajei várias vezes pra fazer tratamento com ele. E o tempo foi passando, e eu me vi na seguinte situação. Parecia que eu tinha perdido uma parte de mim, sabe? A maternidade, ela já traz isso, né? Esse se perder de si, né? Esse perder a identidade, não saber mais quem se é. Quem sou eu? Quem é a Júlia no meio da mãe? Quem é a Júlia? Quem sou eu? Né? Quem sou eu agora? Porque eu sei que eu não sou mais aquela pessoa de antes. Eu sei, isso é muito claro. Mas, tá, tudo bem. E agora, quem eu sou? Então, foi um período bem complicado. Mas do meio pro final da gravidez da Mariana, né, da minha segunda filha, isso eu já tinha 1 ano e pouquinho de casada, ou seja, já tinha 1 ano mais ou menos que eu estava nesse processo de ter muita dificuldade para estudar e estar sentindo muita falta, porque realmente pra mim é algo muito, muito meu, assim, muito próprio. Depois, ali do meio pro final da gestação, eu encontrei um assunto que na época me foi muito, muito caro, que inclusive é um assunto que eu amo e sigo estudando até hoje, né, 2 anos e meio depois, que por nota de curiosidade foi a Teologia do Corpo de São João Paulo II, né. Lembro que eu comecei a ler, poxa, a Teologia do Corpo, né, é um compêndio de várias catequeses do Papa. Assim, é um negócio gigante, sei lá quantas páginas tem, muitas páginas. Mas é um negócio muito grande. E eu li, assim, muito despretensiosamente, né? Comecei a ler muito despretensiosamente, porque eu falei assim, cara, eu estou sem ritmo nenhum, não vou conseguir fazer muita coisa aqui. Comecei a ler. E o que aconteceu foi que aquilo, né? Aquilo que tinha me despertado um interesse. Primeiro foi por uma curiosidade, porque eu já vi várias pessoas falando. Segundo foi quando eu tive contato, eu falei assim, uau, aqui tem um tesouro, isso aqui me brilhou aos olhos. E quando aquilo aconteceu, eu comecei, continuei seguindo. E quando eu vi, assim, no final da gravidez, eu falei assim, caramba, parece que voltou, sabe? Parece que encaixou de novo. Parece que eu tô voltando a ser a Júlia, né? Agora eu sou a Júlia mãe, agora eu sou a Júlia que tem meus filhos, que tem uma vida diferente de quando eu não era casada, que tem uma vida diferente de quando eu só trabalhava, né? De quando, enfim, eu não tinha filhos, porque agora eu tenho filhos, agora eu sou mãe. Mas ainda assim tem esse algo que é tão meu, que é tão caro pra mim, que voltou. E aquilo me trouxe uma sensação, um sentimento muito bom, muito agradável, sabe? De autorrealização. Eu me sentia realizada porque eu estava fazendo algo que era propriamente meu. E aí, depois que ela nasceu, eu realmente continuei, né? Continuei estudando a Teologia do Corpo e outras coisas que envolvem esse grande campo aí de estudos. É claro que com um bebezinho, pequenininho, né? Ela tinha acabado de nascer, mais o meu filho mais velho, que também era muito pequeno. Eu não tinha, assim, como era, né? Como era quando não era casada, quando não tinha filhos. Eu não tinha, sei lá, 2, 3, 4 horas pra sentar e ficar lendo e ficar estudando. Não. Era, assim, um momento que eu tava amamentando, um momento que meu filho tava na soneca, um momento que, assim, no final da noite eu ia, pegava uma literatura mais levinha pra eu ler, pra eu descansar. E de pouquinho em pouquinho, eu fui pegando o ritmo, sabe? Eu fui, assim, de 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, 40 minutos por dia, de pouco em pouco, não desistindo nos dias que eu não conseguia, não me martirizando, meu Deus, não estou conseguindo por uma semana. Ah, uma semana o bebê tá muito irritado. Talvez nessa semana realmente não vai dar. Tudo bem, eu vou tentar todos os dias, não deu, tudo bem. Semana que vem, bebezinho tá melhor, eu vou lá e tento. Nesse vídeo aqui, eu quero trazer uma mensagem pra vocês, tá? Eu vou trazer um outro vídeo com dicas mais práticas de como realmente começar a retomar, né, essa vida intelectual. Mas o que eu queria falar nesse vídeo aqui é o seguinte. Toda mulher, depois de ser mãe, precisa encontrar dentro de si aquela coisa que é propriamente dela. Para algumas mulheres, vai ser, por exemplo, o autocuidado. Eu não sou uma pessoa que é super ligada, assim, é tipo, preciso estar sempre com a sobrancelha feita, sempre com as unhas feitas, sempre com, sei lá, os cílios. Peço que eu faço, porque, né, acho bom, acho bonito e tudo, mas não é, tipo, nossa, coisa que me dá uma alegria super, super grande. Mas eu sei que pra muitas mulheres, esse é
Isso é aquela coisa, assim, que ela sempre foi muito cuidadosa consigo, muito vaidosa, assim, no bom sentido, né, de cuidar da própria imagem. Isso é ótimo, isso é da pessoa. Para outras pessoas vai ser a atividade física, para outras pessoas vai ser o próprio trabalho, né, o trabalho que ela já tinha antes. E muitas vezes nós, mães, ficamos nesse dilema, meu Deus, será que eu volto a trabalhar e aí eu deixo meu filho? Será que eu fico em casa com meu filho, mas não volto a trabalhar? São vários dilemas. Mas eu acho que toda mulher, enquanto mãe, né, e toda mãe enquanto mulher, precisa encontrar algo, né, como se fosse um lugar seguro, um porto seguro dentro de si. Uma coisa externa que remeta a quem ela é de fato, em essência. E isso, muitas vezes, não é fácil, porque às vezes, antes de ter filhos, você também não tinha nada assim próprio seu. E você vai ter que descobrir, você vai ter que fazer esse caminho, essa travessia de entender, meu Deus, o que eu posso fazer por mim, né, que vai me trazer esse senso de realização, que vai me trazer essa satisfação pessoal, comigo, e entre eu e eu, sabe? Entre eu que estou fazendo e eu que estou sentindo, sabe? Uma coisa muito própria. Porque a maternidade, ela é nos lançar pra fora, né? O filho, ele demanda muito cuidado, quando é bebezinho é muito cuidado físico, quando cresce um pouquinho é uma atividade muito mental de corrigir, de conduzir. Então, nós somos chamadas a todo momento pra fora. A todo momento pra fora. Mas eu queria te fazer um convite hoje. Se você é mãe e se sente perdida, né? Não sei mais quem eu sou. Quem sou eu no meio de tantas demandas, no meio de tanta doação? Eu vou te fazer um convite. Para um pouco. Pega um papelzinho, uma caneta e comece a escrever. Coisas que eu gostava de fazer, coisas que eu gostaria de fazer. E nessa lista, né, de atividades, de coisas, enfim, cada pessoa, né, como eu disse, vai ter a sua inclinação natural para alguma coisa ou para outra. E se você não tem, procure, né? Faz uma lista ali e escolhe uma e começa a fazer. Tira um tempinho, né? Tenta se programar. Claro que se você tem um bebezinho muito pequeno, vai ser difícil. Mas mesmo que seja pouco, sabe? 10 minutinhos, 15 minutinhos, poxa, a gente consegue 10 minutinhos, né? 15 minutinhos. Porque se a gente deixar de usar o Instagram, olha que eu já falei, já fiz um vídeo aqui nesse canal dando várias dicas pra gente diminuir o uso de telas e fazer um uso de telas mais consciente. Se fosse você, eu procurava esse vídeo aqui, viu? A gente realmente procure ter alguma atividade que nos traga satisfação pessoal. Nessa satisfação pessoal, né, que não é pura e simples pelo prazer, não é pura e simples pelo descanso, a gente tem a oportunidade de nos conhecer mais profundamente, de entrar um pouquinho dentro de nós e, de fato, fazer um mergulho interior, né, entrar nesse recanto interior e poder se encontrar novamente. Isso é um processo. Eu, por exemplo, sou mãe há mais ou menos 4 anos, né? Desde que engravidei da primeira vez. E eu percebo que é um processo. A cada pouco que passa, a cada atividade nova que eu faço, habilidade que eu adquiro, a cada novo projeto que eu empreendo, eu percebo que aos poucos eu vou me descobrindo, eu vou me entendendo, eu vou me conhecendo. Isso é a Júlia gosta disso, a Júlia não gosta disso, a Júlia tem essa tendência boa, a Júlia tem essa tendência ruim. E esse processo de autoconhecimento, de auto-observação e de procurar fazer algo que realmente nos satisfaça, é um caminho seguro, eu te garanto, minha amiga, é um caminho seguro para que você, aos poucos, consiga realmente se enxergar de novo, sendo você na função de maternidade, né? E você, como mãe, se enxergar como mulher. Esse é o nosso vídeo de hoje, é uma conversa mais de boa, mais descontraída de algo que eu venho pensado e que eu tenho vivido, né, e eu experimento na prática. Comentem aqui embaixo se vocês já têm alguma atividade assim que vocês fazem, se vocês não têm, se vocês gostariam de dicas de atividades, dicas de... Eu não gosto de falar, não gosto muito dessa... Eu não gosto dessa palavra hobby, sabe? Mas digamos que pode ser uma dica de hobby mesmo, né? Então é isso, um beijo pra vocês, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, que vai vir um vídeo com dicas práticas para retomar a vida de estudos, tá bom?